Cristo espalhada no mundo. Já vos saudei. Vamos orar antes de começar com a live. Pai, em nome de Jesus Cristo. Alguém está vindo a correr, apressa os passos dele. Alguém está a dormir e o diabo quer frustrar ele ou ela. Acorda essa pessoa. Alguém está com muito sono, jugo cai por terra. Alguém está doente, a dor quase que lhe impeça a acompanhar a reunião. Seja livre, cai o jugo. Glória ao Rei Jesus. Já começou. Você já está curado, você já está livre, você já não tem mais aquele sono, o sono sumiu, né? É assim que Deus faz. Então, hoje eu trago uma mensagem, daquelas mensagens que você já habituou-me a pregar a vocês também estão habituados a ouvirem. Chegou o tempo de destruir as obras do diabo. Chegou o tempo de destruir o reino de Satanás. A hora é esta. Já não é mais uma outra hora. A hora da revolução. Revolução. Sim. E o diabo vai se arrepender de ter sido o diabo. Por isso o slogan dessa igreja: o tempo está cumprido. Nunca entenderam? Cada dia trago outro entendimento. Sim. É o fim do reino de Satanás. É o começo do fim. Não termina agora, mas é o princípio do fim. O que é isso, o princípio do fim? Começou a obra da restauração de todas as coisas. Vocês não sabiam? Ó terra, Jesus prometeu. Um dia Jesus subiu no monte da transfiguração e os discípulos tiveram a visão. Viram Elias e Moisés, glória a Deus. E o Senhor foi transfigurado. Seu rosto brilhava mais que o sol. Ou como o sol, na sua força. Suas roupas ficaram muito brancas. Que o próprio escritor disse que na terra ninguém estava em condições de lavar-se daquele jeito. Hoje branquecearam uma roupa daquela maneira. Sim, é a brancura celestial, é a pureza. São as roupas, glória a Jesus, que você e eu vamos meter na núpcia, naquele dia. Na verdade nós já temos essas roupas, somente vão se manifestar. Sim, porque aqueles que nasceram de novo já têm o vestido branco e comprido. Sim, aleluia, já não estão nus. A vergonha passou, as coisas velhas passaram e tudo agora é novo neles, vivendo em santidade. Agora os apóstolos olharam para Moisés, Jesus e Elias. Depois que eles subiram, indagaram: como é que vieste primeiro, se Elias viria primeiro que você? Os escribas andam nos ensinar, os doutores da lei têm nos ensinado que viria primeiro Elias, depois o Cristo. E como tu vieste primeiro, Elias veio depois de você? Jesus respondeu e disse: Elias virá e vai vir restaurar todas as coisas. E ele já veio e ninguém lhe reconheceu. E fizeram tudo que dele estava escrito. Assim também como farão ao Filho do Homem. Sim. E ele disse para não contarem a visão. Isso é outra coisa. Mas presta atenção, quando Jesus falou: Elias virá e restaurará todas as coisas, depois disse: já veio. Vamos estudar as palavras de Jesus. Os ateus, incrédulos, religiosos, doutores que dizem que Elias já não precisava vir porque já veio. Então, o primeiro Elias, ou então a primeira manifestação de Elias em João Batista, restaurou todas as coisas? Não. O que João Batista restaurou? Todas as coisas? Não. Algumas coisas. Todas as coisas significa consumar todas as coisas. Na verdade, tudo foi consumado no Calvário.
Mas a obra calvífica, como vocês chamam, não sei, a obra do Calvário, a obra que Jesus fez e consumou a obra, mas deixou tudo de pé. Por que Jesus falou que está consumado? Claro, a derrota de Satanás foi sentenciada, a vitória do céu foi declarada. Quer dizer, o que seguiria é só questão de tempo. O que seguiria, por isso mesmo Jesus ele disse assim: agora é julgado o príncipe desse mundo. Já foi julgado o príncipe desse mundo. E o mesmo Jesus volta a dizer: será, já no futuro, será expulso o príncipe desse mundo. No Calvário o Senhor sentenciou, então julgou e condenou Satanás, isto é, foi derrotado. Mas falta agora prendê-lo, jogá-lo no abismo. Falta agora prendê-lo, jogá-lo no lago de fogo. Não somente ele e todo o seu sistema e os reinos desse mundo, para dar fim, glória a Deus, a esse sistema e começar um outro sistema, o sistema celestial, o reino do Filho do Homem. Viram? Então, quando Jesus falou que ele viria para restaurar todas as coisas, estava a dizer, sim, a restauração das nações, porque João não restaurou nações, ouviu? O que é isso restaurar? Glória a Jesus. Não é somente pregar o evangelho às nações, destruir as fortalezas de Satanás. Por isso eu falei revolução. Revolução é guerra, para despojar o reino que predominante e colocar no lugar o reino de Deus. Sim, para que o povo possa se converter, como está escrito, tirá-lo do poder do diabo para Deus, do poder das trevas para a luz. Aleluia, das cadeias para serem livres, filhos de Deus. Mas isso aqui é como a revolução. Depois a revolução segue a pregação do evangelho. Então uma guerra, pregação. Sim, assim como o agricultor, primeiro ele desbrava a terra, prepara a terra, depois vai semear e depois vai colher. Estamos aqui a viver os dias, aleluia, que Jesus disse, restauração de todas as coisas. Eu falei, todas as coisas começam agora com as nações. Se ontem o evangelho foi pregado primeiro aos judeus, aos israelitas, e eles foram incrédulos, e eles foram rejeitados, como está escrito no livro de João, capítulo número 1. E veio para os que eram céus, e os céus não o receberam. Os céus o rejeitaram, mas todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais os tais não nasceram nem de carne, nem de sangue, nem de varão, mas sim são nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Agora é o inverso, a obra agora começa com os gentios, as nações, que é a restauração das nações, e vai terminar com o povo que está a dormir, pois o mesmo Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, vocês têm matado os profetas, vocês têm apedrejado os que te são enviados. Ai, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. A vossa casa vai ficar deserta, e vocês não me verão mais. E Jesus profetiza a restauração. Ouviu de Israel? Israel não está restaurada. A nação israelita está no sono profundo, estão debaixo do pecado, no silêncio, sendo entregues na mão dos seus matadores. Israel está entregue na mão dos filhos de Ismael. Israel está entregue na mão dos gentios, até que a plenitude dos gentios tenha se cumprido, ou chegue até o fim, na sua plenitude, o completo. E agora Jesus profetiza e diz assim: não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esse tempo chegará, até que venha o tempo. Ainda não chegou esse tempo, vai chegar. Quando esse tempo chegar, então todo Israel será salvo. Restauração de Israel, viu? Todas as coisas, gentios e Israel. E agora? João não fez isso? Ele virá. Já não falou, ele veio. Uma falou virá e outra falou já veio. Significa João Batista Elias também. Já veio, mas antes disse virá e vai restaurar todas as coisas. Resistam isso.
Restaurar todas as coisas significa pregar o evangelho aos gentios e os gentios se converterem. E você vai dizer, mas não é só agora que se prega o evangelho aos gentios. E quem se converteu? São poucos, a maioria dentro das igrejas corruptas, caídas. Mas agora, sim, glória a Jesus, por causa ou por quanto vai haver já a guerra para libertar os cativos, e também a guerra traz consigo dores de parto, como está escrito no livro, aleluia, glória a Jesus Cristo. Então, numa das cartas de Paulo, dizendo assim, que a natureza, ou então a criação toda, está com dores de parto, está a gemer com dores de parto. Por quê? Porque ele está a esperar a adoção de filhos, a manifestação dos filhos de Deus, seu grande avivamento, a restauração das nações e a pregação do evangelho do reino dos céus até nos confins da terra. Então virá o fim. Mas qual fim? O fim depois de restaurar Israel, porque o Senhor agora está a lidar com as nações. O Senhor está a lidar com as nações e deixou de lidar com Israel. Não que os israelitas não tenham chance de se salvar nesse momento. Todo israelita que crer em Jesus, ele acha Jesus, porque assim disse o Espírito Santo através de Paulo. Não há judeu, não há grego, todos nele somos um povo, porque o muro que nos separava caiu e o véu se rasgou e todos podem entrar no santuário pelo sangue do homem de Golgota. Mas é necessário que Israel seja acordada. Por isso eles estão a adorar os deuses das nações, estão a adorar os feitiços, estão a adorar Moisés, estão a adorar a cabala, a bruxaria, a maçonaria, e todos estão inserados no pecado. E o mesmo Paulo disse assim, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia do mar, somente os remanescentes que vão se salvar. Sim, glória a Jesus. Os mesmos 7.000 que, glória a Jesus, o Senhor falou a Elias, ainda existe esse número simbólico. Elias acusava Israel no Monte Sinai, no Monte Horebe. Senhor, está dizendo, que homem que fala assim? É mesmo assim, Senhor, mataram os teus profetas. Sim, Senhor, deixaram os teus com teu concerto. Sim, e eles estão me procurando. Derribaram os altares, ou o altar, e estão me procurando para me matar. O Senhor disse, eu deixei ficar 7.000 no meio do povo, e esses 7.000 não dobraram o joelho a Baal, e esses 7.000 não beijaram a Baal. Esses 7.000 é o último povo, o último israelita, ou então os últimos israelitas, até que venha o tempo em que eles reconheçam que Jesus é o Senhor. Isto é, vão só se converter quando eles crerem que Jesus é o Cristo, porque até então eles não creem que Jesus é o Cristo. Se você ir em Israel e pregar Jesus, eles vão te falar, ouvimos falar desse nome, ouvimos falar desse falso Cristo, nós estamos a esperar o nosso Cristo, e eles vão entrar em desilusão, vão ficar frustrados porque receberão um falso Cristo, o anticristo, que vai depois lhes punir, vai lhes perturbar. E assim vão olhar para o céu e vão começar a clamar. E o mesmo Jesus disse, quando vocês verem essas coisas estiverem a acontecer, então levantai os vossos olhos, porque é chegada a vossa redenção. Redenção dos judeus vai chegar, ainda não, porque eles estão em silêncio, estão no sono. E o mesmo Paulo disse assim, e todo Israel será salvo. E todo Israel será salvo, quer dizer que Elias prega o evangelho aos gentios e vai pregar também aos judeus, ou então aos israelitas, para restaurar todas as coisas. Então virá o fim. Por isso eu disse, chegou a hora é esta. Deus vai destruir as obras do diabo. Lê comigo, você vai encontrar o que os demônios falaram a Jesus. Os demônios sabiam que a manifestação de Cristo, o diabo e seus discípulos, ou então os seus exércitos, sabiam que a manifestação de Jesus na carne, como o Cordeiro que iria redimir os pecados da humanidade, não era o fim para eles. Seriam vencidos, mas ainda teriam um tempo em que continuariam a reinar. E quando Jesus começou a os atormentar, então os demônios clamaram. Está aqui. Vocês não entenderam, né? Vamos mostrar. Leia a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo número 8 e no versículo número 29. E eis que clamaram. Vamos começar no 28 para entender muito bem. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, ou então Gergesenos, saíram-lhe ao encontro. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho.
E eis que clamaram os endemoniados, dizendo: que temos nós contigo, Jesus? Os demônios, na boca desses dois homens, gritaram: que temos nós contigo? Não, escuta muito bem, preste atenção. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Ouviu? Falei aqui. Eles sabiam que Jesus viria, ou então o Cristo, que seria chamado o Nazareno, o Emanuel, o ungido, o Cristo, ou então Messias. Sabiam. Agora que aparece diante deles, os espíritos reconheceram: esse aqui é o Filho de Deus. Esse é o Cristo que havia de vir ao mundo. Mas indagaram a Jesus: o que é que nós temos a ver contigo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Tá aí, tudo claro. Até o iletrado, até o neófito, até o incrédulo vai entender aqui. Antes do tempo vieste nos atormentar. Quem fala isso, ele sabe que há um tempo que seriam atormentados. E que aquela aparição não era para lhes atormentar. É muito forte, né? Então indagaram: como assim? Como assim você já quer nos atormentar antes do tempo? Já ensinei várias vezes, muitos até possivelmente falaram: esse homem anda a ensinar heresias. Já ensinei várias vezes e eu disse assim: Jesus não colocou nenhum espírito, nenhum demônio nas cadeias. Nenhum. Pois está escrito: tendo sujeitado os principados e as potestades, e os expôs publicamente. O que significa expor alguém publicamente? Os envergonhou. A única coisa que Jesus fez, envergonhou todos eles, travou. Tem aí um indivíduo que está sempre a ligar aí. Eles não querem saber da pregação, só querem oração, oração, oração. Não estou a dizer que ele não quer acompanhar a pregação. Possivelmente nem tem condições para ver a live, nem sabe que existe live. Mas só está a clamar por oração. E esta hora eu me abdico disso aqui. Eu tenho que dar de comer aos meus filhos. Eu tenho que dar a ração. Como é que vou entregar o pão dos filhos aos cachorros? Jesus não atendeu a cachorra. Não se pode tirar o pão dos filhos para entregar aos cães. Agora o cachorro precisa perseverar, né? Perseverar para receber migalhas. Aleluia, glória ao Rei Jesus. Sim, presta bem atenção. Os demônios reconheceram Jesus e sabiam quem era Jesus. Era o Cristo, o esperado, como está escrito: o esperado dos povos, o amado dos povos, o esperado de Israel. Sim, admirado no céu e na terra. E eles disseram: o que é que nós temos a ver contigo? Em outras palavras, não é esse tempo? Como é que você já está vindo nos atormentar? Faz só a tua missão que te levou. É só morrer pelas pessoas, resgatar as pessoas, sim, através do sacrifício de Golgota, derrotar-nos, sim, glória a Jesus, mas nos deixar em paz, porque o tempo de sermos destruídos ainda não chegou. E eles não estavam a mentir. Por isso, lembre-se, o povo da terra, escuta muito bem. O gadareno que manifestou o demônio com as mesmas palavras, ele falou o quê? Se me expulsas, manda-me para aqueles porcos. E Jesus fez isso. Jesus mandou eles para os porcos. Tem também um moçambicano, só quando tem live me liga. Possivelmente tem que desligar essa live para lhe atender e falar: você quer? Sim, é incrível. Mas precisamos manter a calma. Quando você vê assim, significa que a mensagem chocou. Como dizia um político aqui que fez guerra em Angola: tocar onde dói mais. Quer dizer que está a doer ao inferno. Essa mensagem. E não somente
Acho que vocês viram. Sabia o que aconteceu no Facebook naquele dia? Facebook e o quê? E o WhatsApp faliram. Porque naquela segunda-feira estava programado para eu fazer uma reunião no quê? No Zoom. E eu, como não entendo nada, disse, ó marido, epa, Zoom não tem nada a ver com Facebook, nem com WhatsApp. E ele me falou, como é que vamos mandar o link? Eu falei, não tem outra maneira, não. Tem que começar tudo de novo, abrir outros grupos, talvez, não sei como é que se chama aqueles grupos aí. E não sei o que, eu falei, ok. Estava programado para uma reunião, a mesma que tivemos ontem. Já era para termos segunda-feira. E eu já havia avisado. Quando acabei de conversar com o Mário, o sinal caiu. Pá, na hora. O Mário me ligou e me perguntou, hoje tem Zoom? Eu disse, tem. E ele falou, tá bom, vou já colocar o aviso nos grupos. Assim que ele desligou, o sinal foi. Pá. WhatsApp, Facebook. Na hora. Qualquer justificação que eles possam dar aí, porque não sei qual foi o apagão, houve não sei o que, ok. Fisicamente houve, mas espiritualmente é isso. O inimigo tem medo, terror, temor e tremor pelas minhas mensagens. Ontem eram só as minhas orações. As minhas orações sempre foram um problema para o reino das trevas. Hoje, até as pregações. Quando eu começo a pregar, você não imagine, eu começo a rodear em todo o mundo com um tanque de guerra, um carro, parece um tanque de carro branco, um carro de ferro, tudo no espírito, a derribar as muralhas, as fortalezas, os tronos. Ele passa tudo, onde ele passa, derruba tudo. Não há general de Satanás, não há nada que diga por que estás a fazer isso. Senão vai levar a espada e eles têm que olhar. Bramiu o leão, quem não vai temer? Quem? E ontem aconteceu essa reunião fabulosa. Aí você não pode imaginar aquelas pessoas que estiveram ontem no Zoom que te contam. Manda mensagem aí, você que estava no Zoom, fala aí, fala da reunião ontem. Não que houve, mais eloquência, mais unção, não, é igual. Mas assim como nós pedimos, é como o Senhor mostrou. E eu disse, ele prometeu a essa geração que ele mostraria sinais e maravilhas. Ele prometeu a esta geração que ele, aleluia, daria sonhos aos velhos e aos jovens, visões. Ele prometeu a essa geração que essa geração faria proezas. Sim, e eu disse, vocês vão ver sinais e maravilhas. Vocês vão ver os enigmas revelados. Vocês vão ver, aleluia, os prodígios do Senhor. Os vossos olhos vão se abrir. Muitos vão ver anjos, muitos vão ver coisas inefáveis, muitos vão ver a transfiguração em mim, muito mais do que vocês já viram. É incrível, para não falar milagres, maravilhas, extraordinários, glórias a Jesus Cristo então extraordinárias. E assim, quando eu terminei a oração, muitos olhos se abriram, viram coisas inefáveis que até aos seres humanos é proibido falar. Então, uma mensagem, um homem que prega assim, para falar e acontecer. Agora imagine os danos do mundo espiritual. Você não imagina. É essa restauração que eu estou pregando. Não sai do tema não. Restauração de todas as coisas. Destruir as fortalezas de Satanás. Envergonhar. Se Jesus os envergonhou e os deixou nos seus tronos, agora chegou a hora deles agarrar e jogá-los no inferno, no abismo. Chegou a hora de destruir as obras dele. Eu disse que o princípio do fim começa aqui, a obra da restauração. A terra será restaurada e purificada. Sim, os pecadores vão ser destruídos da terra. A imundícia vai ser limpada, o lixo vai ser removido e o reino das trevas vai dar lugar ao reino do Filho de Deus. O reino das trevas vai ser destruído. Já começou. Os poderes das trevas estão a cair, as potestades estão a cair, os tronos estão a cair, a ditadura vai cair, a arrogância dos soberbos vai cair, a arrogância dos orgulhosos vai cair, o orgulho dos orgulhosos vai cair, a soberba dos soberbos vai cair. Fala aí, Ruivas. O senhor pediu para ligar para esse número, senhor?
Não, você não estava a querer saber que as pessoas confirmassem se é mesmo esse número aí. A live estava em dia. Como é que está? Está em dia, né? No Facebook, eu não estou no Facebook, entrei agora aqui no coisa, no YouTube, está em dia. Ok. Mas já recebi que já recebi confirmação, está em dia. Amém. A luta continua. Amém. Ouviste, seu povo da terra? Restauração de todas as coisas. Vieste, Cosme. Sim, apóstolo. Ok. A live no Facebook está ok, apóstolo. Graças a Deus. Vocês estão atrasados. Desde a Crimeia já me ligaram. Crimeia, da França, filha da Olga, não sei, Paula, já me ligou a Paula. A Paula, minha tradutora de francês. Não, o apóstolo não estava a atender, eu já estava a insistir, o apóstolo estava a atender. Não, na altura eu já tinha recebido o feedback que estava em dia, por isso já preferi não quero. Ah, ok, mas estamos em prontidão. Amém. Glória a Deus. Amém, apóstolo. São os meus soldados, os meus tropas. Não são vagarosos, não, são rápidos. Prestem atenção. E eles indagaram, perguntaram: como é que vocês já estão a destruir agora, se o tempo ainda não chegou? O tempo não tinha chegado de expulsá-los. Por isso Jesus disse: chegou a hora, já foi julgado, e vai vir a hora que ele será expulso. E a hora de ser expulso é essa. Mas o general, o comandante, para ser expulso, primeiro tem que ser expulso, tem que ser expulso os seus soldados. E ele tem um exército enorme, numeroso, é incrível. Por isso, trata-se de uma guerra prolongada. Sim, trata-se de uma caminhada comprida. Muito comprido o teu caminho. Mas temos a certeza, nas palavras do rei: será expulso o príncipe desse mundo. E assim o seu exército está levando focinho. Suas forças estão a ser destruídas. E estamos enfraquecendo, estamos a emagrecê-lo. É a libertação do povo do Senhor. O rei pagou o preço, morreu por essas ovelhas. O rei sacrificou a sua vida. O rei comprou você com precioso sangue, como disse Paulo. Não foi com ouro, nem com prata, nem com coisa alguma perecível que vocês foram resgatados de vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam com vossos pais corruptos. Mas sim, pelo precioso sangue de Jesus, como a de um cordeiro imaculado. E agora, a vitória do Calvário se manifesta, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eles o venceram pelo sangue de Jesus. Eles o venceram pelo testemunho da palavra de Deus. Sim, aleluia. E não amaram suas vidas até a morte. E é a obra da restauração de todas as coisas. Os gentios precisam ser restaurados, as nações precisam ser restauradas, o povo que está em trevas precisa haver luz, e os poderes que os mantinham na escravidão precisam ser destruídos, as cadeias precisam ser destruídas, as algemas, sim, as prisões religiosas, as sinagogas de Satanás precisam ser destruídas, os seus profetas, ou então as árvores infrutíferas precisam ser cortadas, para deixar o povo em paz, para o povo ver o caminho. Prepara o caminho do Senhor. Chegou a hora de preparar o caminho do Senhor. Começa aqui a destruição do reino de Satanás. É o princípio do fim. Não vai terminar, não. Essa guerra que começou já não tem fim. Não tem. Não tereis paz aqui. Levantai-vos e andai por causa da corrupção. Ainda tem pessoas que estão a indagar, a dizer: esse homem, se nem mesmo Jesus sabia o dia que voltaria, como é que ele sabe? Seus iletrados, eu falei que o Jesus vai voltar no dia X. Por que Jesus falou dia e hora? Seus estúpidos, dia e hora. Se vocês não sabem, glória a Jesus. Quando os anjos tocaram as suas trombetas, fez ouvir vozes dos 7 trovões. E a João lhe foi dito: encerra isso, sela isso, não escreva isso. Ouviu? O mesmo que mandou selar, ele disse: sela. Pois o livro está selado.
Aquele que venceu a morte recebeu o livro nas mãos daquele que está sentado no trono. O que estava selado, estava selado, está selado. Ele falou, ninguém sabe a hora e o dia. E quem te disse que Jesus não sabe? Seus estúpidos espirituais. Jesus é Deus. Na condição de homem, precisava receber revelação. Por isso ele falou filho. No céu, Jesus não é filho. É filho aqui na terra. No céu, Jesus é Deus. É verbo. Ouviste? É palavra. Ele tomou o nome de filho pela paixão da morte. Esses dias estou parece muito zangado com o diabo, né? Oh meu Deus. E eu já me ministrei, me disse assim, prega devagar. O povo os corações estão a bater, estão a palpitar, mas ninguém fuja por causa dos corações palpitarem. Porque ninguém vai morrer com o poder de Deus. Ninguém vai morrer com a glória de Deus. Ninguém. E ele só veio para vos fazer bem. Ainda que você sinta dores na alma, é para o teu bem. Glória ao Rei Jesus. Porque aqui não é oficina de Satanás. Isso não é cemitério, não. Isso aqui é oficina do céu. Para dar vida aos mortos. Para ressuscitar os mortos. Como disse o Filho de Deus, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como o filho não conhecia o dia e a hora. Seus estúpidos espirituais. E o menino crescia. Tudo aprendeu de novo aqui, se você não sabia. Jesus havia pagado. Tudo aprendeu de novo. Por isso ele crescia em sabedoria, até em graça. E também estatura. Quer estatura física como estatura espiritual. Por isso o homem que mais entendeu Cristo, porque mais buscou também dentre vocês a semente corrupta. E ele disse, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Achas que Paulo falava da estatura física? A estatura espiritual, o nível espiritual de Cristo. Cristo homem. Não o verbo. Porque o verbo se encarnou. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo fez todas as coisas. Agora que se encarnou pela paixão da morte, por causa de você e eu, por causa de você, ele teve que tomar a carne. A maior humilhação de Deus foi essa aqui. Vestir a carne, o barro. Mas ele tinha que morrer. E para morrer tinha que ter sangue. Tinha que derramar sangue. E para derramar sangue tinha que ter sangue. E para ter sangue tinha que se fazer homem. Alguém me perguntou, quem? Não sei se foi Rodolfo, parece que é Rodolfo. Por que significa isso? Que ele veio em sangue e água. Será que está a falar que veio? Glória a Jesus. No corpo, depois veio no espírito. Eu falei, não, nenhuma nem outra. Sim, uma sim. Quer uma como outra no corpo. Porque o corpo de todos os humanos tem água e tem sangue. Por isso, quando o soldado romano furou a sua barriga, saiu água e sangue. E João viu, registrou isso. Ele disse, eu vi, eu testifico. Água e sangue. Tinha que se provar que era homem 100%. E não tinha falsos corpos. Existem falsos corpos. Água e sangue. Porque a vida está na água. E a vida na carne está no sangue. Sem a sangue não há, glória a Jesus, carne viva. E sem a água não há natureza viva. Nem carne viva. Porque a água, glória a Deus, está a circular dentro de você. E o sangue também, para dar vida. A chamada, ou então o chamado fôlego da vida. Não é vida eterna. As águas do poço de Samaria. Mas Jesus tem as águas vivas. Por isso os nascidos de novo recebem as águas vivas. Não somente as águas do poço de Samaria. Porque as águas do poço de Samaria, o homem bebe e volta a ter sede. O homem morre e não vai para o céu. Mas as águas vivas de Jesus não somente tiram sede, mas também transladam para a vida eterna. O Espírito do Senhor. As águas do poço de Samaria é o Espírito humano. Ouviste, seu povo da terra? Vocês querem discutir Bíblia quando vocês não conhecem? Seus estúpidos! Jesus é Deus agora! Pois tendo sido, não que ele tinha deixado de ser Deus, continuava a ser Deus, mas ele tinha se diminuído, como está escrito.
mesmo sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas sim aniquilou. Esse aniquilamento é que? Isso que eu falei, apagou. E se fez homem, humilhação. Um pouco menor do que os anjos fizeste. Aquele que fez os anjos foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas de honra e glória foi coroado. Quando? Na carne? Não! Na carne não tinha nenhuma glória. Olhando para ele, não havia nada para que fosse desejado. O indigno dos homens, o desprezado, o pobre. Ouvistes? Mas agora que cessou a morte, está escrito, e foi exaltado soberanamente. Ah, quem contará os dias da sua vida? Quem? Esse é o Nzambi Yamunene. Se só fala, Nzambi canta, Nzambi Yamunene, Nzambi Yamunene, não sabe nada. Se vocês não crerem na mensagem que eu estou a pregar, vocês todos vão para o inferno. Eu mesmo que vou vos jogar no inferno. Continua a duvidar. Jesus que disse, eu não vim para condenar ninguém, mas é a palavra que eu vos tenho pregado. Agora eu vim pela palavra vos jogar no inferno, porque eu sou machado de Deus para essa geração, para cortar as árvores infrutíferas. Eu estou a capa de Deus, de Jesus na minha mão para limpar a era do Senhor. Apanhai-me as raposinhas que têm feito dano à nossa era. Sim, eu vim para juntar os trigos nos tabernáculos da eternidade. E vim para queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Para proclamar o juízo do nosso Deus. Glória a Deus nas alturas. Os demônios confessaram isso. O tempo ainda não chegou e como quer nos atormentar? Porquanto o Senhor os expulsava daqueles corpos. Quando o Senhor abriu a boca, o fogo lhes queimou. E ele disse, como assim? Ainda não chegou o tempo. Agora chegou o tempo deles. Você não pode imaginar quantas potestades já mandei no abismo. Você não pode imaginar, são os milhões. E a cada dia está a cair. E os principados vão cair. Os 7 montes de Satanás vão ser derribados. Vão. Quando chegar a hora, vão reconstituir, restaurar o reino deles. Somente no reino do filho da perdição. Aonde vão levantar os 7 montes. E a mulher vai ficar no chão, porque a mulher está sentada em cima dos 7 montes, que são as 7 cabeças do dragão. E essas 7 cabeças vão ser destruídas. E essas cabeças representam poderes espirituais. A grande Babilônia meretriz está sentada em cima dos 7 montes. E os montes vão ser derribados até o monte grande, como eu falei no dia da inauguração. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Diante de Zorobabel serás arrasado como uma campina. Monte grande é o diabo. Sim, o próprio diabo vai ser derrotado na vitória de Cristo. E eles o venceram pelo sangue. O sangue do homem de Golgota. E chegou a hora. E a grande Babilônia tem que se assentar no chão, nas fezes, no lixo. Sim, porque ele estava sentado em cima dos 7 montes para ser agraciada, acariciada, sim, ser cantada. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, mas ela não é bem-aventurada, ela é maldita, prostituta, desviada, corrupta. A Jezabel, a Dalila, e os montes vão ser derribados um por um, e ela vai ficar assentada no chão. Sua casa vai ficar deserta. Eles não estão me ouvindo agora, os padres? Estão me ouvindo, não me respondem por quê? Não tem um padre aí que manda muita boca aí? O Apoliônio Garcia. Não sei se é Apolião. O Apolião está me ouvindo. O Apolião me conhece. Manda muita boca, porque é agente secreto da informação do MPLA. Não responde por quê? Vai na televisão, fala aí. Tem um louco, um tolo que está a falar à toa aí. Não fala por quê? Vocês fingem que vocês não estão a me ouvir. Me responde o Afonso Nunes. Me responde. Luiz Nguimbi, não falei dele no monte. Não falei, aquele feiticeiro Luiz Nguimbi, o deputado do MPLA. Não me respondeu por quê? Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, minha alma anseia por ti. 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 Minha alma anseia por ti.
Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Pois tenho sede de ti. 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 Pois tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Minha alma anseia por 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 ti. Sim, o tempo dele chegou. 2000 anos depois. Agora quero ouvir para eles dizerem: vieste nos atormentar antes do tempo? E eu vou lhe responder: o tempo é este. O tempo é este. A hora é este, em que vocês todos serão sujeitados e jogados nas cadeias da escuridão eterna para esperarem o julgamento de Deus. E serão julgados um a um, pois, como disse o apóstolo Paulo, vocês não sabem ou não sabiam que vocês vão julgar os anjos? Quais os anjos? Os anjos caídos, que muitos deles já estão nas cadeias da escuridão eterna e outros estão indo também lá, estão reservados lá até o dia do juízo final. E outros irão, e o último grupo vai cair. Glória a Jesus Cristo na grande tribulação. E assim sela-se essa dispensação e destruir os reinos desse mundo, e entregar o reino ao dono, aquele que é de direito. Sim, mas agora começou a obra de preparar o caminho. Você sabia o que significa preparar o caminho? Esse caminho se prepara nos corações dos homens e também aqui na terra. Caminho espiritual. Aqui na terra que é desbaratar os poderes das trevas nas regiões celestiais. E aqui, aí, aqueles reis da Pérsia, como ontem foram chamados, e hoje não são reis da Pérsia, os reis das nações. Ouviu? Desbaratar os reis das nações e também destruir os tronos aqui, as sinagogas de Satanás, destruir as fortalezas do diabo e a arrogância dos arrogantes, abater os lugares altos e cortar as árvores infrutíferas. Pouco a pouco. Parece que Deus não está a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. Também estou a trabalhar. O pai está a trabalhar no céu. Eu também estou a trabalhar. Sim, é a vingança de Deus. Minha vingança, e eu darei recompensa. Por isso, os reis se congregam todos juntos para tentar impedir o projeto de Deus. É impossível, porque Deus nunca perdeu batalha nenhuma. Deus nunca perdeu batalha. Quando Deus entra na batalha, é para vencer. Resistam isso. Quando Deus entra na batalha, é para vencer. Podem se congregar, mas eles vão sair feridos por 7 caminhos. Não se congregaram? Os europeus não vieram ajudar esse reino? Na verdade, não é o reino desse reino que vieram, o reino deles. Porque a guerra se faz aqui, esse aqui é o epicentro da guerra. Não vieram as águias do Ocidente. Estão aonde? Não vieram as feras da África. Estão aonde? Podem vir da China. Podem vir da América. O satélite americano não está na guerra. Está a fazer o quê? Não está a fazer nada. Ó satélite americano. Se eu quiser, eu destruo esse satélite. Vocês vão ouvir a notícia. Mas como não precisamos, porque os seres humanos também beneficiam desses serviços científicos. Então não precisamos fazer isso. Não há oposição na terra. Chegou a hora. Eles agora podem chorar. Estão a chorar com lágrimas, porque o tempo deles chegou ao fim. Eles reinaram durante milênios, milhares de anos reinaram, e eles pensavam que continuariam a reinar, e ainda zombaram do homem da cruz, e disseram: se tu és filho de Deus, desce da cruz, vamos te adorar. Zombaram do Senhor, maltrataram o Senhor, e o Senhor ressuscitou. Agora zombaram o povo do Senhor, as almas que o Senhor resgatou, e disseram: o vosso mestre morreu na cruz, mas vocês todos estão indo para o inferno, porque vocês amam as vossas vidas. Mas o homem da cruz estava a preparar um dia. Ele dizia assim a Satã e os seus agentes: está a chegar a hora. Eu vou enviar alguém que vocês não vão conseguir nem parar.
Não conseguirão lhe corromper, nem lhe parar. Um homem destemido, não tenha medo de ninguém, nem da morte, nem da espada, nem das ferras, nem da noite, nem da calma do dia, nem de Satanás, nem do inferno. E a hora é esta: restauração de todas as coisas. Começa com as nações, estamos indo para Jerusalém. Negam isso. E todos que negarem isso não chegarão lá. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Não é fora de Jerusalém, é em Jerusalém. Os profetas devem morrer em Jerusalém. Glória a Jesus. O profeta de Deus deve morrer em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos e não quiseste? E a Jerusalém pagou um preço muito grande por rejeitar o Cristo. A casa deles ficou deserta e vocês estão a fazer o mesmo. Não haverá segunda batida. Não haverá segunda batida. É só uma batida para as águas saírem. Ó gentios, é só uma batida. Se os judeus tiveram duas batidas, a vocês só tem uma batida. Só uma. Ah, você não entendeu, né? Os israelitas tiveram duas batidas. Moisés bateu duas vezes na rocha, que representa, tiveram uma outra chance. E é essa aí. É essa. Por causa dos pais. Não é por causa deles, não. Mas avós não. Passou tudo. Perdeu tudo, perdeu tudo. Perdeu a bola, perdeu o tempo, perde a bola. Perdeu o tempo, perde a vida. A hora é esta. É só uma batida. Sim, a rocha foi ferida. Glória a Jesus. A rocha foi ferida. A rocha foi ferida. A rocha foi ferida. E a rocha já jorou águas. Oh, aleluia. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como principal de esquina. Isto foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Sim, é a pedra principal da esquina. Já foi ferida. E as águas saíram. Vós que tendes sede, vinde, bebam de graça, venham beber de graça, porque as águas já estão a jorrar. Sim, vocês estão a pensar que tem águas, vossos movimentos é secura por secura, tudo mentira, falsos avivamentos. Vocês estão com vidas secas, por isso vocês não se convertem, vocês não nascem de novo, têm falsas visões, falsas revelações, profecias são adivinhações, falsos milagres, falsa prosperidade, tudo isso. E vocês estão indo para a cova. Se vocês não despertarem e fugirem no caminho da sinagoga, o caminho que dá direito, sim, glória a Jesus, a árvore da morte. Vindem para a árvore da vida, porque o querubim já não está a impedir os que vão para o caminho da árvore da vida. Se ontem Adão lhe foi impedido para não entrar no jardim, ou para não ir no caminho que dava acesso à árvore da vida, o querubim estava com a espada inflamada, sim, desembainhada. Hoje o querubim está lá, mas está só com as mãos cruzadas, esperando aqueles que trilharem o caminho da árvore da vida, para ir se encontrar com a árvore da vida, para ir comer do fruto da árvore da vida. E lá também tem as folhas da árvore da vida que serviriam para a salvação, então a saúde das nações, cura divina, sim, tem tudo no paraíso celestial. O reino de Deus hoje é o paraíso de Adão, se vocês não sabiam. A árvore da vida é esse reino que dá vida, é Jesus, sim, que seus frutos dão vida, a vida eterna, é o Espírito Santo, e as suas folhas curam você, o dom do Espírito, o dom de cura, o dom das maravilhas. Oh, onde o povo viu sinais e maravilhas. Vocês querem ver sinais e maravilhas? Só que eu quero fazer só isso ao meu povo, ao povo do Zoom, porque aqui tem tudo. Não, que lá não tem. Aí ficam até em silêncio, ninguém consegue criticar. Estão lá os infiltrados, ficam em silêncio. Aqui, aí dizem, você está a mentir, você não tem mais um outro, ok. Então vocês, não vou vos mostrar nenhum outro sinal. Só vou vos apresentar o sinal do homem de Golgota. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ficou o Filho do Homem. E Jesus mostrou esse sinal aos israelitas, porque eles pediam um sinal. Mostra-nos um sinal e assim creremos em ti. E ele disse, outro sinal não vos será mostrado, senão do profeta Jonas.
Esse sinal ainda está a falar alto. Se o sangue de Abel clama por justiça, ai, agora imagine o sangue de Jesus. E alguém disse, ainda bem que o sangue de Jesus não clama por justiça, clama por misericórdia. Aquele que profanar o sangue e que fizer agravo ao Espírito do Senhor, glória a Jesus, está perdido para sempre. Porque esse sangue que clama pela misericórdia, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante da presença do Pai, ele também é o juízo de Deus, é a justiça para aqueles que profanarem o sangue. Não tentam fazer agravo ao Espírito Santo, tentam profanar o sangue que foi vertido para voltar a crucificar Cristo no madeiro. Tentam fazer isso. Aleluia. Então, meu povo do Zoom, eu vou falar aqui, e tudo vai mudar pouco a pouco. Daqui a pouco eu falei, vocês vão ter arrebatamentos, não é falsos arrebatamentos do Júlio César, arrebatamento dos demônios, não, arrebatamentos, experiências incríveis, porque quando o reino de Deus se manifesta, ele mostra sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e fumaça, e só que não é somente sinais, e ele acrescenta, e há de ser que naquele dia, qual dia? O dia que o reino se manifestar entre vocês, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, isto é, o reino vem para salvar os pecadores. Prepara o caminho do Senhor. Glória ao Rei Jesus. Bendito seja aquele que está sentado no trono. E quem é o nome dele? É Jesus. Glória ao Rei Jesus. Zilvanete Barbosa, ó povos, entrem no comboio do apóstolo. Sim, eu sou maquinista, eu sou motorista desse comboio. E eu estou conduzindo o povo para o dono. O dono é o esposo. E o povo tem que entrar. E o comboio está em alta velocidade. Mas ainda assim, aquele que crê vai entrar. Porque vai se tornar mais veloz do que o supersônico. Ouviu? O inimigo pode colocar barreiras à frente desse comboio. Ele vai passar. Passa em cima das pedras, passa na água, passa em cima de tudo. Quando esperarem, agora vai tombar. Quando assustar, ultrapassou os obstáculos. Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe todos vocês. Essa é a mensagem que eu vim vos trazer aqui. Eu vou dizer que chegou o tempo de destruir as obras do diabo. E não uma falácia. Não é uma palavra falada por emoção. Eu sei em quem tenho crido. Por isso eu falei. Começou a destruição das obras do diabo. Por isso a terra está a gemer. Por isso a terra está a pagar o preço. Por isso a terra está a receber o que ele merece. Por causa da contaminação. E a obra da restauração está a criar fissuras na terra. Conflitos. Eu quero terminar. Rivais, é verdade. Yolanda, eu não sei porque que Satanás quer se vingar de nós. Nós não lhe fizemos mal, ele é que nos enganou. Claro! Ele é que vos enganou e ele quer que vocês continuem no engano. Viu, Yolanda? O que ele quer é que o ser humano continue no engano para morrer e ir para o inferno. Porque ele não quer ir sozinho no lago de fogo. Ele quer ir com a multidão. Não é que ao ir com a multidão vai diminuir o castigo dele. É só o ódio contra o ser humano. Na verdade, esse ódio é contra Deus. Porque o homem é a criatura muito amada por Deus, que foi feita com muita eficácia, eficiência, e prazer, e amor. Então ele veio perturbar essa criação. Ele não pode atacar Deus. Então ataca Deus através da sua imagem e semelhança. Entendeste, Yolanda? Em outras palavras, eu não posso te destruir, nem posso te atacar, mas eu vou perturbar a tua criação.
Mas também só conseguiu lhes perturbar porque a criação caiu. Como disse Paulo. Não é por causa da vontade dele, mas da vontade daquele a quem a sujeitou. Quem foi sujeitado à criação? Adão. E não vale a pena pensar que só os pecados de Adão é que condenam a humanidade hoje. Cada um morre pelos seus pecados. Adão abriu a porta e outros estão continuando. Veio o segundo Adão, abriu a porta do céu e os homens estão a dizer: é muito difícil. Essa aqui não, preferimos o mundo. Preferimos ir com o diabo. Não, a cruz é muito pesada. Não, deixa eu ver a minha vida. Quem já foi no inferno? Pronto, se vamos no inferno não tem problema. E eles brincam, mas lá ninguém fala isso. Lá ninguém fala, os que estão no inferno ninguém está a dizer, não tem problema, vamos mesmo ficar aqui. Todos os dias estão a clamar pela misericórdia. Estão a dizer, oh Deus, tenha compaixão de nós. Viu? Mas quem está aqui está a brincar. Está a dizer, não tem problema não. Inferno é nossa casa. Uns até já põem marcas, os jovens, homens e mulheres, o inferno, Satã, Lúcifer, dragão, tudo, serpente, escorpião, a zombar de Deus. Deus vai zombar de vocês, por quanto vocês estão a lhe negar, Ele vai vos negar também. Vocês estão a se envergonhar dele, Ele vai se envergonhar de vocês. Ah, que horrenda coisa cair nas mãos de um Deus que está irado. Deus abençoe. Estamos juntos. Fique na paz.